Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o tecido epitelial de revestimento. Mas primeiro, o que são tecidos? Tecidos são constituídos por células e por matriz extracelular. A matriz extracelular é composta por muitos tipos de moléculas, algumas das quais são altamente organizadas, formando estruturas complexas como fibrilas de colágeno e membranas basais. Ou seja, as células e a membrana extracelular, elas funcionam conjuntamente e é muito importante que haja essa correlação entre elas para que todo o tecido possa haver harmonia em todo o tecido. E dentre os tipos de tecido, a gente vai no corpo humano, a gente vai encontrar o tecido epitelial, que vai revestir cavidades do nosso corpo ou até externamente, o conjuntivo, que por muitas vezes vai nutrir o epitelial, o muscular, que é formado por células alongadas dotadas de capacidade de contração, e também o nervoso, que são células com prolongamentos emitidos pelo corpo celular, que tem função especializadas em receber, gerar e transmitir os impulsos nervosos. Já dentre as principais funções do tecido epitelial, entre o revestimento e a secreção. Revestimento de superfícies internas ou externas do corpo, ou seja, esse tecido ele vai revestir tanto cavidades como órgãos e também vai revestir externamente, como é o exemplo da nossa epiderme. E esse tipo de revestimento serve também como forma de proteção, absorção e também percepção de estímulos, porque ele vai estar em grande parte em contato com várias moléculas, com o ambiente, por isso que esse revestimento é tão importante. Além do revestimento, ele também tem função de secreção, seja por células dos epitélios de revestimento, seja por células epiteliais que se reúnem para formar glândulas. Nas suas características, os epitélios são constituídos por células poliédricas, isto é, células que têm muitas faces, ou seja, células que muitas vezes vai ter formas mesmo de poliédros, como cubos e prismas. Essas células são justapostas, ou seja, muito próximas umas das outras, quase coladinhas, e por isso há pouca matriz extracelular. E como há pouca matriz extracelular, por isso que ela vai precisar ser nutrido pelo tecido conjuntivo. Como eu havia dito, né, as células epiteliais têm diversas formas. Dentre as células colunares, podem ser altas ou achatadas, que é o caso das pavimentosas, e sua forma poliédrica se deve ao fato de serem justapostas, formando folhetos ou aglomerados. Um detalhe muito importante é sobre as lâminas basais e membranas basais. A lâmina basal é uma densa lâmina de moléculas apenas visível ao microscópio eletrônico e que se prende ao tecido conjuntivo por meio de fibrilas. Já a membrana basal é uma faixa espessa de membrana situada abaixo de epitélios e visíveis ao microscópio de luz. Muitos autores consideram elas como uma coisa só, mas é importante a percepção da espessura de cada uma e também a forma como cada uma vai ser perceptível ao microscópio. Agora vou falar um pouco sobre as especializações da superfície das células epiteliais. Dentre elas, a gente vai ter as junções de oclusão, que costumam ser junções mais apicais dessa sequência, isto é, junções mais próximas da superfície da célula. E nessas junções de oclusão se refere à adesão da membrana que ocorre nessas junções, vedando o espaço intercelular. Ou seja, essas junções de oclusão servem para vedar um espaço de uma célula para a outra, para que não ocorra de forma descoordenada troca de molécula ou de alguma substância.
Também a gente vai ter as junções comunicantes, que são encontradas praticamente em qualquer lugar das membranas laterais e caracterizam-se pela proximidade das membranas das células adjacentes. Já nessas junções, elas tornam possível o intercâmbio de moléculas, como nucleotídeos, íons e alguns hormônios. Essas junções elas trabalham de maneira coordenada. E um exemplo disso é a contração do músculo cardíaco, que é um trabalho conjunto dessas junções junto com o tecido em si. Também vamos ter junções de adesão. Essa junção circunda toda a célula e contribui para a aderência entre células adjacentes. Ou seja, essa junção serve para que uma célula possa se aderir na outra, ou também que uma célula possa se aderir na sua membrana basal. Dentro dessas junções, a gente vai ter algumas formações, que é o exemplo do complexo unido, que é o conjunto da zônula de oclusão e adesão, que circunda toda a parte lateral da região apical de muitos tipos de células epiteliais. Também temos os desmossomos, que eles vão realizar uma adesão bastante firme entre as células. E também a gente vai ter os hemidesmossomos, que eles são encontrados na região de contato das células epiteliais e sua lâmina basal. Os hemidesmossomos, eles vão ter formato de metade de um desmossomo e eles vão prender a célula epitelial à sua lâmina basal. Dentre as especializações da superfície das células epiteliais, a gente também vai encontrar os microvílulos, que têm formas de dedos e podem ser curtas ou longas e exercem intensa absorção. Um exemplo de onde eles são encontrados é no tecido do intestino delgado, que lá eles vão absorver muitas moléculas e nutrientes. Eles vão ter função de absorver. Também vamos ter os estereocílios, que são prolongamentos longos e imóveis que são ramificados. Os estereocílios aumentam a área da superfície da célula, facilitando o movimento de moléculas para dentro e para fora da célula. E também vamos ter os cílios e flagelos. Os cílios são prolongamentos móveis encontrados na superfície de alguns tipos de células epiteliais. Eles exibem um rápido movimento de vai e vem, possibilitando que uma corrente do fluido ou de partículas seja impelida em direção ao longo da superfície do epitélio. Sua fonte de energia é os ATPs. E um exemplo de onde esses cílios podem ser encontrados é na revestimento interno das tubas uterinas, onde eles vão auxiliar aos espermatozoides. E já flagelos nos seres humanos são apenas encontrados nos espermatozoides, que tem formato de cauda e tem função de movimentar, ajudar os espermatozoides na locomoção. Bem, agora eu vou falar dos tipos de epitélios. Quanto ao número de camadas, a gente vai encontrar os epitélios simples, que são formados apenas por uma camada, o estratificado, que é formado por mais de uma camada, e o pseudoestratificado, que é formado apenas por uma camada de células. Só que seus núcleos são vistos em diferentes alturas do epitélio, parecendo estar em várias camadas. Por isso dá a sensação dele ser estratificado, mas na verdade ele é um falso estratificado. E já quanto à forma das células, a gente vai encontrar as pavimentosas, que são achatadas como se fossem ladrilhos e seus núcleos são alongados. Um exemplo do epitélio simples pavimentoso é o que reveste o lúmen dos vasos sanguíneos e linfáticos, e lá eles são conhecidos como endotélios. Já o cúbico tem formatos de cubo, né? São cuboides e seus núcleos são arredondados. Um exemplo do epitélio simples cúbico é o que reveste a superfície externa do ovário e forma uma parede pequena de ductos excretores de muitas glândulas.
Também vamos ter os prismáticos, que são alongados, sendo o maior eixo das células perpendiculares à membrana basal. Os núcleos são alongados, elípticos e acompanham o maior eixo da célula. Um exemplo de epitélio simples prismático é o que reveste o lúmen do intestino e o lúmen da vesícula biliar. Já os epitélios estratificados cúbicos e prismáticos são raros no organismo. O estratificado cúbico, ele é encontrado em curtos trechos dos ductos excretores de glândulas e o prismático na conjuntiva dos olhos. Já as células do epitélio estratificado pavimentoso se distribuem em várias camadas, e a fórmula da célula depende de onde eles se situam. Mais próximas do tecido conjuntivo são cúbicas ou prismáticas. Elas migram lentamente para a superfície do epitélio, mudando sua forma, tornando-se alongadas e achatadas como ladrilhos. Ou seja, perto das células basais, ou seja, perto do tecido conjuntivo, elas vão ter a forma cúbica e ao decorrer que vão subindo, elas vão ganhando a forma prismática, ou seja, vão ficando achatadas. Um exemplo de onde elas revestem é cavidades úmidas, como boca, esôfago, vagina, e sujeitas a atritos e a forças mecânicas. Ainda dentro desse tópico de epitélio estratificado pavimentoso, a gente vai ter o não queratinizado. A gente vai ter o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, que é o exemplo que reveste as cavidades úmidas, e o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, que o exemplo vai ser a pele. E vai ser na epiderme que vai acontecer com que as células tenham perto do tecido conjuntivo, elas sejam cúbicas e vão subindo, vão perdendo organelas, perdendo citoplasma. Aí, no lugar da citoplasma, vai entrando queratina, elas vão ficando queratinizadas e se tornam prismáticas, ou seja, achatadas. Por isso que nossa pele ela não perde líquido e nem hormônios, nem moléculas. Já no epitélio de transição, que reveste a bexiga urinária, o uréter e a porção inicial da uretra, é um epitélio estratificado em que a forma da célula varia com a distensão ou relaxamento do órgão. Quando a bexiga está vazia, as células mais externas do epitélio são globulosas e de superfície convexa. Elas vão ter formato de abóboda. Quando a bexiga está cheia, o número de camadas diminui e se torna mais delgada, e várias células superficiais se tornam achatadas. Ou seja, isso é quando ele vai estar distendido. Bem, vou ficando por aqui e eu espero que esse vídeo possa ajudar alguém.